Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo explicando e falando sobre as parábolas de Jesus. Se quiserem se inscrever no meu canal, Conversando com Lúcia sobre a Espiritualidade, acionem lá o seu joinha e, se puderem, compartilhem. E hoje nós vamos falar da parábola de Jesus sobre o desapego das riquezas terrenas. A parábola do administrador infiel ou do mordomo infiel, que está em Lucas, no capítulo 16, nos versículos de 1 a 3. A parábola fala de um administrador, que é o mordomo, que se comportou desonestamente. Então, chamado às contas, antes que fosse despedido, convocou os devedores do seu senhor e mandou que confessassem dívidas menores que os assinados. Com essa estratégia, ele visava captar a boa vontade deles, para que quando o senhor o mandasse embora, ele tivesse para onde ir. E o senhor louvou a sua prudência. O amo louvou o feito iníquo, porque operou como homem de juízo. Pois os filhos deste século são mais sábios na sua geração do que os filhos da luz. Está lá em Lucas, no capítulo 16, versículo 8. O patrão não louvou o administrador pela fraude cometida, mas pela prudência e esperteza usada em vantagem própria, garantindo-se para o futuro. Complementou Jesus, dizendo que os homens devem aplicar bem as riquezas, ainda que oriundas da iniquidade, a fim de fazerem amigos. A parábola também representa simbolicamente as seguintes personagens: o proprietário ou o senhor é Deus, o mordomo infiel é o homem, a propriedade é o mundo, os devedores beneficiados são o nosso próximo. Podemos então falar que no uso dos bens do mundo, o homem imprudente procede como o mordomo infiel, acumulando-se para si, desrespeitando os direitos alheios e prejudicando o próximo. Todavia, há um aspecto importantíssimo da parábola, que é preciso considerar-se quem não é fiel no uso dos bens perecíveis, os bens temporais, como poderá sê-lo no dos bens verdadeiros ou nos bens espirituais. E quem não é fiel na aplicação do bem alheio, como poderá receber no mundo espiritual o que a ele lhe compete? Finalmente, encerrando a parábola, põe em destaque a grande verdade, que ninguém pode servir com o mesmo zelo a dois senhores, a Deus e a Mamon, isto é, as riquezas. Comenta também Omar Khayyam assim: diminui teus dividendos, multiplica tua indulgência, subtrai teus erros, soma o teu perdão. Esta é a aritmética de Jesus. A parábola do rico insensato. Está lá em Lucas, no capítulo 12, no versículo de 15 a 21. É também chamada a parábola do avarento. Um lavrador rico teve uma grande produção e, não tendo como guardar tanto fruto, erradamente concluiu: derrubarei os meus celeiros e os reconstruirei maiores, e aí guardarei todos os meus bens. Então direi à minha alma:
tem muitos bens em depósito para longos e dilatados anos. Portanto, descansa, come, bebe, regala-te. Porém, na mesma noite, ele desencarnou. E de nada valeram tais bens. Porque os bens transitórios do mundo não prevalecem para as vidas futuras. A parábola demonstra que a longevidade, a vida e a felicidade independem dos bens materiais que se conseguiu amontoar. A riqueza deve ser bem usada e não abusada. A parábola demonstra que a longevidade, que os bens terrenos auxiliam a evolução e somente os bens espirituais são duráveis e prevalecem na vida eterna. A utilidade da riqueza pode ser providencial. O primeiro recurso para as execuções da sociedade humana e deve ser um elemento, quando bem utilizado, que facilita a riqueza moral pela instrução e pela prática da caridade. A verdadeira propriedade está nos atributos da inteligência, do conhecimento e das qualidades morais. Não é preciso amealhar ou dividir riquezas, mas somar virtudes, pois o mérito para acima da riqueza e da pobreza. É isso que vale. A nova ética de valores já desponta no horizonte. Espiritualmente, conhecimento da verdade, das verdades eternas e da fraternidade, como bases do surgimento do homem mais espiritualizado do porvir, do nosso futuro. A renovação mental cristã e a vivência do homem novo. A parábola do filho pródigo. Está em Lucas, no capítulo 15, no versículo 11 a 32. Essa parábola é chamada do filho pródigo, mas na realidade é do filho pródigo e do egoísta. Nela o pai simboliza o Criador. Seus filhos, os homens, o mais moço, o pródigo, é a personificação daquele que se entrega à vida material, desregrada principalmente, dissipando seus bens materiais e espirituais, até ficar empobrecido, faminto e roto. O filho mais velho, que personifica o filho obediente, é o que permanece na casa do pai, aparentemente representando o trabalhador fiel, porém é o símbolo do egoísmo, porque pretende monopolizar a herança e o convívio paterno. E também é o símbolo da impiedade, porque recusa-se ostensivamente a tomar parte na recepção ao filho que está morto e reviveu. Essa parábola, uma das mais conhecidas, é rica em ensinamentos. Primeiro, o desfecho de uma longa caminhada, as sucessivas reencarnações, é o retorno ao lar paterno. Não importa a falta cometida, as provas e expiações pelas quais se passa, ao final vem o arrependimento, as confissões de culpas e a consequente reabilitação pelo amor do Pai. Ninguém se perde, não há pecados irremissíveis, não há culpa irreparável. O Pai Celeste a ninguém abandona. Segundo, a lei de causa e efeito, ou de ação e reação. O filho pródigo criou para si uma série de causas que determinaram as consequências correspondentes. Como as causas eram más, os efeitos foram dolorosos. Terceiro, o plano espiritual respeita o livre-arbítrio de cada um. Todos têm a liberdade de proceder como querem. A semeadura é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. 4. A resolução de emendar-se é espontânea.
e não por coação de terceiros, ou seja, a obra de salvação, que é o fruto do esforço individual. E como ela se processa no íntimo do indivíduo, ela se realiza pela reforma voluntária dos maus hábitos. 5. A bondade de Deus. O Pai, Ele sempre nos espera. E já longe avistou o Filho que retornava. Teve compaixão dele e, correndo, o abraçou e o beijou. E regozijou-se, manifestou seu perdão, porque estava morto e reviveu, estava perdido e se achou. 6. Finalmente, o filho mais moço faz jus à simpatia. Era um estouvado, leviano, inexperiente, mas era sincero e era humilde. Reconheceu seu erro e procurou renovar-se. Porém, o mais velho era egoísta e impiedoso. Feriu os sentimentos paternos. Era bom apenas exteriormente. Entristeceu-se com a felicidade alheia. Enfim, não viu no pródigo um irmão, mas apenas um pecador. A parábola da viúva oprimida ou do juiz iníquo. Está lá em Lucas, no capítulo 18, nos versículos de 1 a 18. O grande ensinamento dessa parábola é a certeza do atendimento por parte do Pai. Por isso, não se deve esmorecer nem duvidar do socorro do plano espiritual, que no devido tempo chega a todos, de acordo com as necessidades e méritos, claro, de cada um. O juiz era iníquo, isto é, maldoso, perverso, insensível aos direitos do próximo, que ele, como juiz, tinha a obrigação de aparar. Mesmo assim, a viúva persistiu na sua súplica até ser atendida. Ora, se no mundo dos encarnados, em que até as pessoas iníquas atendem os que lhe pedem com insistência, nem que seja para se verem livres da importunação, como pode Deus, que é Pai, que é bondade infinita, deixar de atender seus filhos que lhe rogam dia e noite? Sua justiça será mais completa, ainda que tardia para com eles. Está lá em Lucas, no capítulo 18, no versículo 7. É por isso que Jesus ensinou: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Também, nas entrelinhas dessa parábola, ensina Jesus que o homem não deve se portar como juiz iníquo, pensando apenas nos bens terrenos e em sua própria condição de vida, mas deve julgar segundo os mandamentos divinos e em todos os momentos de sua vida. Aqui cabe a sentença do Mestre: com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Esse mesmo ensinamento encontra-se na parábola do amigo importuno. A parábola do rico e Lázaro, ou do rico e o pobre. A parábola narra a situação de dois espíritos após a existência terrena, em que um escolheu a prova da riqueza e o outro da pobreza sofrida. O rico e o pobre, Lázaro, simbolizam a humanidade, sempre em disputa. O rico passou a vida na fartura, insensível aos seus semelhantes. O efeito de suas más ações é sofrer no plano espiritual. O pobre sofreu no mundo e goza na vida espiritual o seu bom aprendizado de humildade através da oportunidade difícil. Interessante que a parábola só dá nome ao pobre e ao rico? Não. Isto pode
identificando-se e confundem-se todos os egoístas, os orgulhosos, os vaidosos, os que vivem na luxúria, os que, esquecidos da fraternidade, do amor e da caridade, insensíveis à miséria e sofrimentos do próximo, vivem na ostentação, no luxo, no comprazimento pessoal, pelo comer, beber e vestir. Por isso não foi dado nome ao rico. Lázaro representa os excluídos da sociedade, mas não os pobres orgulhosos, ou seja, os que não têm dinheiro, mas têm orgulho. Não têm o que comer e o que vestir, mas são orgulhosos. Duros para com os outros, presunçosos e arrogantes. O seio de Abraão, a que se refere a parábola, é o mundo espiritual, o chamado céu. Abraão foi o patriarca dos judeus, o ancestral de onde derivou todo o povo judeu. Era um homem de fé, temente a Deus e muito justo. Hades, na parábola, eram as regiões infernais na mitologia grega. Correspondia ao Tártaro dos romanos, sendo também equivalente ao inferno das igrejas dogmáticas que defendem a unicidade das existências. Todavia, sabe-se que o inferno não é um lugar circunscrito, determinado, mas um estado de espírito, um estado de consciência. Está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 1011. A parábola é rica em ensinamentos. Então vamos lá. Fala também da lei de causa e efeito, ou da ação e reação, pelo qual cada um colhe o que semeou. Mostra que a posição futura de cada qual é consequência dos seus atos atuais. 2. A tortura do rico é consequência de um profundo sentimento de culpa, o qual faz com que ele esteja no inferno. 3. O arrependimento forçado pelas circunstâncias não elimina as consequências da má conduta. É necessário resgatar as faltas cometidas, isto é, ressarcir as dívidas. 4. Os bens materiais não devem ser utilizados egoisticamente, mas em benefício do próximo. Não se é dono da riqueza, mas apenas usufrutuário. 5. Entre as diferentes posições na vida espiritual existe um abismo. Não que seja um abismo físico, e sim um abismo moral, assegurado por correntes vibratórias que delimitam e separam as diferenças de posições. 6. Os espíritos de posição inferior não podem passar para os planos mais elevados, invadindo-os. 7. Outros sim, havendo triunfado em sua aprovação terrena, Lázaro alcançaram um elevado estado de alma, caracterizado por um estado de felicidade interior, que o mal rico não podia ter. Por sua vez, o rico possuía um estado de alma angustiado e abrasado de sofrimento causados pelo remorso, que Lázaro não poderia sentir, porque os estados de consciência são pessoais e impermutáveis. Daí o abismo entre eles existente. 8. Finalmente, a parábola confirma a comunicação dos mortos com os vivos, isto é, dos desencarnados com os encarnados, o que não é, portanto, invenção dos espíritos. E aqui ficamos com mais um vídeo e esperamos estarmos todos juntos no próximo. Amo vocês, fiquem com Jesus. Beijos em seus corações.